Falar da estátua do Cristo Redentor, na realidade, é um motivo de grande satisfação. Isso porque a gente está falando de uma estátua monumental, característica da própria cidade do Rio de Janeiro, e que, por si, né, tem não só uma história interessante, mas também tem todas as suas características agregadas. Para começar, a ideia da estátua começou por volta de 1850, quando o padre Pedro Maria Bos idealizou um monumento dedicado à cristandade e propôs isso então à família imperial. Dom Pedro II foi favorável, Princesa Isabel também, né? Mas parece que a ideia não se realizou imediatamente. Quando chegou a data da edição da Lei Áurea em 1888, né, logo após, houve toda uma movimentação para que a estátua então fosse construída, e a ideia era homenagear a Princesa Isabel, a Redentora, né, com a estátua, com a figura, né, humana da própria princesa. E quando esse assunto foi levado, ela imediatamente refutou, dizendo de que se alguém teria que ser homenageado é justamente o Redentor, o verdadeiro Cristo. E não foi para frente, né? O fato é que efetivamente a estátua só começou a se tornar uma realidade em 1920, quando o Círculo Católico do Rio de Janeiro começou a fazer toda uma movimentação, campanha para angariar fundos, e entre 1922 e 1931 ela foi construída, mas não no Brasil. Ela foi construída na França, foi contratado uma equipe formada por um escultor e um engenheiro francês, né? O escultor era Maximilien Paul Landowski, e o engenheiro era Albert Coquart. Um escultor romeno foi contratado para fazer a face do Cristo, né? As mãos foram inspiradas nas mãos de uma poetisa brasileira, muito famosa na época, né? E o responsável pela concepção do monumento foi Heitor da Silva Costa, né? No dia 12 de outubro de 1931, então, a estátua em estilo Art Deco foi inaugurada, né, dando um toque especial à paisagem do Rio de Janeiro, que tinha o Morro do Corcovado, né? Corcovados é uma palavra que tem a ver com a corcunda, né? Isso em relação à própria formação, né, das montanhas naquela região, que tem uma altura inclusive de 710 metros de altura, né? E que faz com o Cristo construído, que tem 38 de altura, incluindo a estátua propriamente e a base, que tem 8, o Cristo acaba se tornando o ponto mais alto em toda a cidade do Rio de Janeiro. Então, para nós é realmente uma grande satisfação falar desse Cristo como um edifício, como uma estátua também. Ele é sustentado por 4 pilares, né, centrais, dividido em lajes meio que diagonais, são 12. Na altura da 9ª laje existe um coração de pedra, né, simbolizando o próprio coração de Cristo, né? E é uma estrutura realmente muito resistente, preparada para suportar ventos fortes de até 250 km por hora, o que é basicamente um furacão da categoria 5. O revestimento dele todo é feito de pedra-sabão, em pedrinhas triangulares, simbolizando a Santíssima Trindade. Então, nesse momento em que a gente pensa já no bicentenário da independência, é realmente uma grande satisfação poder falar dessa estátua tão importante, né, que, enfim, é um símbolo, né, para todo o Rio de Janeiro e leva a imagem do Rio para o mundo. Obrigado.